a resposta do salmo responsorial desse terceiro domingo da Quaresma. Senhor, tens palavras de vida eterna. E é por causa desta eternidade que Jesus prometeu a cada um de nós. É aqui que nós começamos a vivê-la. E qual é a condição para que nós construamos a eternidade? Que nós observemos e pratiquemos os mandamentos do Senhor. Os mandamentos que não são leis, proibições, gesso, cabresto, mas que deve colocar no nosso coração um novo homem e uma nova mulher. Nós ouvimos na primeira leitura tirada do livro do Êxodo, esse livro que tem como significado libertação. O povo estava no Egito e foi para a terra prometida. Deus libertou da escravidão o seu povo. Mas para que esse povo viva na terra da liberdade, é preciso que observe e pratique os mandamentos. Ouvimos o livro do Êxodo dizendo que o nosso Deus é um Deus ciumento. E quando eu digo ciumento, não é esses ciúmes que nós temos na nossa relação, não. De posse, de domínio sobre a pessoa. Mas o ciúme de amor. De não querer que nós sejamos, dado a outra situação. E aí ele chama, não deveis adorar outros deuses, a não ser a mim. Somente a mim. Que nós temos que buscar com toda a nossa existência, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Quando nós compreendemos os mandamentos do Senhor, que Jesus depois vai resumir em 2 apenas: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E se nós o fizermos dessa maneira, nós não cometeremos adultério, nós não pecaremos, nós não levantaremos falso testemunho, nós não cobiçaremos a coisa do outro. Pelo contrário, nós viveremos na plenitude do amor. São Paulo, na segunda leitura, diz: enquanto os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram a sabedoria. Nós, porém, pregamos o Cristo crucificado. É por isso que aqui estamos. A nossa fé nasceu na cruz e terminará na eternidade. Por isso que nós entendemos que Jesus diz: Senhor, Tu tens palavras de vida e de vida eterna. E todas as vezes que nós buscamos essa eternidade, nós vamos derrubando o templo velho que está dentro de nós e construímos não mais um templo de pedra, mas aquele templo que o próprio Cristo veio fazer, o templo vivo do Espírito Santo. Veja a confusão que Jesus causou nos doutores da lei e nos donos do templo, nos chefes. Eu destruirei esse templo, e em 3 dias eu reerguerei ele novamente. Quem está aqui nessa paróquia desde o primeiro momento? Levanta a mão, tem alguém aqui desde o primeiro momento? Acho que não tem, né? Cadê? Ah lá. Imagine se alguém chegasse aqui e Jesus entrasse aqui e dissesse: nós vamos destruir esse templo. Tenho certeza que o coração do Senhor ficaria pequeno, porque quanta luta, meu Deus, quanto sacrifício foram feitos ao longo dos anos, tijolo por tijolo, parede por parede, reboco por reboco, foi um sacrifício. E aí chega Jesus e diz: eu destruirei esse templo. Nossa, no mínimo nós faríamos um belo de um post no Facebook e colocaríamos toda a nossa indignação. Mas sabe o que Jesus quer destruir? Esse templo que não leva para a justiça, esse templo que não fala da vida, que não defende a vida,
Esse templo precisa ser destruído. Jesus quer destruir esse templo que, ao invés de provocar justiça e paz para as pessoas, só pensam no comércio. E veja que a figura do santuário, hoje de manhã eu explicava por que do santuário e por que tinham ali alguém vendendo pomba, vendendo carneiro, vendendo bois. E aí eu dava um exemplo. Imagine que alguém lá em Cerejeiras, em Rondônia, e como todo judeu, pelo menos uma vez ao ano, ele precisa ir ao templo fazer o seu sacrifício. Imagine sair lá de Rondônia e vir aqui na Santa Joana para poder fazer o seu sacrifício, trazendo o seu carneiro ou seu boi. Imagine como seria difícil. Então as pessoas saíam dos seus lugares e vinham para o templo. E em volta do templo havia então quem vendia pomba, quem vendia carneiro, quem vendia bois, quem vendia as outras coisas. E ali então virava o quê? O comércio. Vocês têm alguma situação que é semelhante a isso hoje ou não? Acho que tem, né? Não, o Brasil não tem não, graças a Deus. E aí em volta do templo se construía. E as pessoas chegavam para fazer o seu sacrifício, pegava lá, eu pequei, não pequei muito esse ano meu pecado foi pequeno. Então ia lá, comprava uma pomba. Não, meu pecado foi mais duro, então eu preciso dar um boi. E aí levava, colocava lá e o sacerdote fazia o sacrifício e pronto, estava resolvido. Então a casa de oração que foi construído para que o povo voltasse para o Senhor, esse Deus que tirou do Egito e colocou na terra prometida para viver como livres, continuavam escravos. É esse templo que Deus quer destruir. Esse templo não edifica e não santifica. O que santifica, como nós ouvimos, é a palavra de Deus. Como diz o Salmo responsorial, a lei do Senhor Deus, ela é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Buscai ao Senhor com a força. Então esse tempo de quaresma, como nós ouvimos na oração da coleta, é um tempo de oração, de jejum e de esmola. A oração nos coloca em comunhão com Deus, e o jejum nos faz a gente olhar para nós, e nos privarmos de algo para servirmos melhor a Deus. E a caridade nos faz ir ao encontro do irmão. Olha esses exercícios, como eles são necessários, para que nós realmente construíssemos um templo novo. É esse templo que Deus quer construir em cada coração. Imagine como é que está o teu coração, como é que está o meu coração. Se nós estivermos abarrotado de coisas, com certeza não terá como ter ação do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus quer morar em nós. E quando o Espírito de Deus está em nós, não somos mais velhos, não somos mais antigos, não somos mais abandonados, mas somos em Cristo uma nova criatura. E Deus nos fez para isso, Deus nos fez para sermos diferentes. E o diferente é amar quando não é amado, é perdoar quando não é perdoado, é ser justo quando o outro é injusto, é construir ponte quando o outro insiste em construir muros de separação. É isso que significa ser diferente. E a proposta de Jesus é essa. Não adianta nós estarmos aqui, mas os nossos corações estão cheios de tantas coisas que nos impedem de viver a liberdade em Cristo. Ninguém tem que colocar uma canga sobre a cabeça, sobre os ombros e andar como escravos, como fazendo penitências e sacrifícios do corpo. É preciso que transformemos o nosso coração. É o nosso coração que precisa mudar. E a palavra do Senhor é justa, a palavra do Senhor é luz, é lâmpada para os nossos pés, e ela tem a missão de direcionar cada um de nós. É preciso, meus queridos irmãos e irmãs, que nós abandonemos as velhas práticas e pratiquemos o amor.
o amor dado por Jesus na cruz. Veja que São Paulo é bem enfático quando ele diz: nós não estamos buscando milagres, nós não queremos as coisas como vocês querem, nós queremos o Cristo da cruz. E nem sempre o Cristo da cruz é bem aceito, porque o Cristo da cruz é sacrifício, é amor, é entrega, é renúncia. E num tempo em que nós voltemos muito para o nosso próprio umbigo, para a nossa própria realidade, fica difícil nós aproximarmos uns dos outros. Vimos nesses dias a visita do Papa Francisco no Iraque, e ali ele externando a proximidade com vários grupos religiosos que não são da mesma raiz nossa, mas está ali sendo sinal, construindo a paz. E uma das falas dele, ele dizia que o novo Iraque e a paz será restabelecida a partir dos jovens. Olha como que nós somos chamados para essa responsabilidade de criar um templo vivo, um templo de esperança, um templo que nos leva para Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos para aproximadamente mais da metade do tempo quaresmal. Ainda dá tempo de nós fazermos uma purificação no nosso coração e retirar tudo aquilo que ainda insiste em ficar preso nas coisas do passado, que não dá uma libertação. E aí nós não vivemos, ficamos carregando um fardo tão pesado que não tem necessidade nenhuma. E isso, ao invés de nos libertar, nos escraviza. Ou seja, para Jesus não existe o ontem e nem o amanhã, existe o hoje, e é o agora. E é neste agora que o Senhor quer realmente fazer em nós esse templo, morada do Altíssimo. São Paulo vai nos dizer que nós somos templos vivos do Espírito Santo, né? Cada ser humano, além de ser templo vivo, ele é também a imagem e semelhança de Deus. Somos imagem e semelhança de Deus. Quando eu olho para um jovem, quando eu olho para uma criança, pelo idoso, quando eu olho para qualquer pessoa, eu tenho que ver ali a imagem de Deus. E se eu não conseguir ver essa imagem de Deus, é porque os meus olhos estão fechados para o amor. Porque às vezes as pessoas erram, as pessoas falham, né? Quando a gente leu aqui os 10 mandamentos, a gente começou a olhar: meu Deus do céu, quanta coisa talvez eu estou fazendo no meu dia a dia. Mas ninguém tem o poder de apontar para o outro. Somos apenas homens e mulheres. Jesus dizia: eu não dependo de testemunho de nenhum humano, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da escravidão. E aí você podia se perguntar: qual escravidão ainda te aprisiona, que não te deixa seguir o próprio Deus? Qual escravidão que te ainda faz viver na terra dos escravos? E na escravidão nós não temos vida, na escravidão nós não temos esperança, nós não temos ânimo. E o Senhor nos colocou aqui, neste momento da história, para fazer da nossa vida um luzeiro, para fazer da nossa vida indicações, para fazer da nossa vida uma continuidade do seu projeto. Veja, você, todos nós que aqui estamos, somos escolhidos por Deus. Deus não nos colocou aqui por acidente. Deus tem com certeza uma missão muito boa para cada um de nós. Mas qual é a condição? Servir e aplicar a palavra de Deus, como dizia o Salmo, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Amados irmãos e irmãs, vivamos esse tempo, volte para o Senhor, não seja incrédulo, mas fiel. Eu sei que às vezes a morte nos pega de surpresa quando nós não queremos. Eu sei que a doença entra na nossa vida quando nós não queremos. Eu sei que alguns momentos atropelam as nossas famílias quando nós não queremos. Mas nem por isso, amados irmãos e irmãs, nós devemos perder a nossa fé. Essa semana, esses dias, nós estamos um pouco incomodados, com tantas notícias, com tanta dificuldade, com essa pandemia que parece que não vem ao fim. Mas nós não somos das trevas, nós somos da luz. Ainda hoje de manhã nós fazíamos aqui um momento de oração
pelo fim da pandemia, de adoração. Nós ficamos aqui praticamente 1 hora adorando ao Senhor, clamando para que a libertação viesse às pessoas. Sabe o que está precisando, meu irmão, minha irmã? Está precisando que você faça lá da sua casa uma verdadeira igreja. Sabe o que está faltando, meu querido irmão? No lugar que você coloca tantas coisas que não é de Deus, colocar a palavra do Senhor, acender ali uma vela e clamar o Senhor para que Ele entre na tua casa, que Ele habite na tua casa e que Ele derrube todas as barreiras que impedem o amor lá na sua casa reinar. Pode ter certeza, se isso acontecer, esse templo novo será novamente construído. O que não podemos é ficar nas estruturas velhas, nas estruturas antigas. É preciso que nós renovemos, mas o Senhor é um Deus ciumento, um Deus que quer que nós sejamos somente dele. Quantas vezes nós trocamos Deus por muitas pessoas? Ainda algum momento uma pessoa me mandou mensagem: padre, hoje você vai me desculpar, mas eu não vou à missa porque eu tenho que assistir o meu Palmeiras. Aí, né? Num exemplo desse, pronto, né? Deus está sendo trocado por um jogo de futebol, né? Deus está sendo trocado. Ah, mas hoje eu não vou porque eu vou fazer um almoço para minha família, porque nós precisamos comemorar, e eu não vou na igreja esse final de semana. Eu estou trocando a Deus. Você entende qual é o processo? Ou nós aprendemos a honrar a Deus com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. E diz o texto hoje que devemos guardar o sétimo dia, que para os judeus é o sábado e para nós cristãos é o domingo. É a mesma coisa. No dia do Senhor, devemos dedicar ao Senhor, devemos dedicar à nossa família, devemos dedicar às coisas boas. Mas infelizmente, no dia do Senhor, não tem dedicação ao Senhor. Tem dedicação a outras coisas, menos ao Senhor. E aí, se nós não honrarmos a Deus, como é que nós queremos que Deus nos honre? Como é que nós queremos que Deus nos abra o caminho? Não porque Deus não quer, porque nós não queremos. Porque nós não aceitamos a proposta de Deus. Deus sempre tem o melhor para nós. E por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, que esse tempo da quaresma é um tempo realmente de nós abandonarmos todos os espíritos maus. Se hoje nós tivéssemos algum batismo de adulto, nós estaríamos fazendo o primeiro exorcismo sobre ele, pedindo para que este adulto que será batizado lá no Sábado Santo, que o espírito mau afaste-se dele. Olha só. Que as forças ocultas não sobrepõem sobre ele. Será que nós, como cristãos católicos, temos feito isso? Nós temos renunciado: Senhor Jesus, eu renuncio tudo que é mal, eu renuncio todas as coisas ruins que entram na minha casa, seja pela televisão, seja pelo celular, seja por todas as outras coisas. Eu renuncio a isso, para poder honrar o teu nome, Senhor. Sabe, quando a gente é chamado pela palavra, não é para nós ficarmos fazendo de conta: eu sou um cristão católico light, de baixas calorias espirituais, eu faço meia boca, eu vou de vez em quando, eu fico de vez em quando. Não, porque a nossa vida pertence a um Deus apaixonado, que deu o seu Filho por amor a cada um de nós. Por isso, façamos da nossa vida uma oportunidade de encontro pessoal com Jesus, para que esse encontro pessoal com Jesus nos leva também um encontro pessoal consigo mesmo e com o próximo, como nós devemos fazer. Me desculpa que acabei me alongando um pouco mais, mas precisava deixar essa mensagem, porque nós estamos aqui para fazer de Deus o nosso Salvador, o nosso libertador. Precisamos honrá-lo, não só com palavras vazias, não apenas com algumas musiquinhas que de vez em quando nós escutamos, mas precisamos honrar a Deus com a nossa vida, fazer da nossa vida um santuário de Deus, morada de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.